o 8, porque o 8 tem uma parte de função contínua que eu queria falar, porque a Erika, pelo que eu fiquei sabendo, ela falou que vai ter uma questão de função contínua. Então, eu vou fazer primeiro o 8 e depois eu vou para o 7. Bom, indique quais funções são contínuas e justifique. No caso, tem essa função. Então, vamos ver. F de x é igual a 4x² menos 16x mais 16 sobre 3x menos 6, se x diferente de 2. E 4 terços, se x igual a 2. Então, o que a gente vai fazer? Como aqui o x não pode ser 2, porque senão embaixo fica zero, a gente tem que ver se ela não está apresentando. Ah, eu esqueci de colocar para apresentar. Aqui, gente, desculpa, eu esqueci de colocar para apresentar. Aqui, indique quais funções são contínuas e justifique. Aí tem essa função aqui, aí vai ficar 4f de x igual a 4x² menos 16x mais 16 sobre 3x menos 6, se x diferente de 2, e 4 terços, se x igual a 2. Aí eu tenho que ver se a função vai ser contínua no ponto 2. Por quê? Porque aqui não pode ser 2, certo? Porque senão ia dar zero. Então eu tenho que ver se ela vai ser contínua nesse ponto. Então, vou fazer o limite, né? Limite de x tendendo a 2 dessa função aqui. Aí eu coloquei o 4 em evidência aqui. Aí ficou assim, limite de x tendendo a 2 de 4 vezes x² menos 4x mais 4 sobre 3 vezes x menos 2, que aqui embaixo eu coloquei o 3 em evidência. Aí, isso aqui é igual a x menos 2 ao quadrado, né? Se a gente for ver. Então vai ficar assim, limite de x tendendo a 2 de 4 menos x², 4 menos 2, x. Desculpa, vou repetir. Limite de x tendendo a 2 de 4 vezes x menos 2 ao quadrado sobre 3 vezes x menos 2. Aí eu vou cortar esse x menos 2 ao quadrado aqui com x menos 2 de baixo. Aí vai ficar só x menos 2, não x menos 2 ao quadrado. Então vai ficar limite de x tendendo a 2 de 4 vezes x menos 2 sobre 3. Aí eu só substituir aqui o x por 2, né? Porque agora dá para fazer isso, que não vai ficar zero embaixo. Aí fica 4 vezes 0 sobre 3, 0. Agora eu vou ver o f de 2. O f de 2, quando x igual a 2, é 3. Por que eu fiz isso? Porque, para quem não veio na de quarta-feira, eu expliquei quando que a função é contínua. Né? Aqui. Vou pegar aqui. Ó. Na última oficina eu expliquei esses dois primeiros e faltou explicar esse aqui. Então, a função só vai ser contínua quando o limite de x tendendo a A de f de x for igual ao f de A. Por exemplo, no exercício que eu acabei de fazer, quando o limite de x tendendo a 2 de f de x, ele deu zero. Só que o f de 2 não é zero. Deixa eu pegar de novo aqui. Ó, então, o limite de x tendendo a 2 de f de x é diferente do f de 2. Por isso que a função não é contínua. Tudo bem? Alguém não entendeu? Eu vou, então, se ninguém perguntar, vou passar para item B. Se quiser ligar o microfone e perguntar, pode ligar.
Aí tem B. O item B é parecido com o item A, né? Eu só mudei aqui o f de x quando x é igual a 2 para vocês entenderem quando que a função vai ser contínua. Então, isso aqui a gente já viu, né, como que funciona, que a gente viu que tem que ser diferente de 2 aqui embaixo, que o limite de quando tende a 2 é zero, né? Isso a gente acabou de ver no item A, tá? Quem não lembra, tá aqui. Então, aí o f de 2 também é zero nesse item. Ou seja, o limite de x tendendo a 2 de f de x é igual ao f de 2. Então, a função vai ser contínua. Ela é contínua no ponto 2 e, portanto, ela é contínua. Alguém não entendeu essa parte? Tá, então todo mundo entendeu continuidade de função? Porque chegou para mim que a Erika ia cobrar uma questão disso. Eu não sei se ela vai, mas ela chegou para mim. Não foi ela que me falou, foi um aluno. Bom, vou passar. Calcule a derivada das seguintes funções. F de x é igual a x à quarta mais 2x ao cubo mais 3 sobre 2x quadrado menos 4x mais 1. Aqui na derivada a gente vai usar a regra do tombo, né, que é você tomba o expoente para o multiplicador e depois subtrai um do expoente. Aqui está o exemplo. Se y é igual a x elevado a m, a derivada de y de x vai ser m, que era o expoente, né, que eu passei multiplicando, vezes x elevado a m menos 1. Então, eu vou fazer isso aqui para cada um desses aqui. Aí, ó, esse f com apóstrofe de x quer dizer que é a derivada de f de x, tá? É a notação matemática para isso. Pode ser tanto assim quanto assim. Mas aí, para ser assim, tem que estar nesse formato. Enfim. Aí aqui, era x à quarta, eu tombei o 4 multiplicando e ficou x elevado a 4 menos 1. Aqui, era 2x ao cubo, eu tombei o 3 do expoente, passou multiplicando, ficou 3 vezes 2 vezes x elevado a 3 menos 1. Aí aqui, era 3 sobre 2 x quadrado. Aí o 2 do expoente passou multiplicando, aí ficou 2 vezes 3 sobre 2 vezes x elevado a 2 menos 1. Menos. Aqui era x elevado a 1, certo? Aí passei 1 multiplicando, aí ficou menos 1 vezes 4x elevado a 1 menos 1, que é zero, né? E todo número elevado a zero dá 1. Então, esse x elevado a zero vai sumir depois. Aí aqui, esse 1 a gente pode escrever como 1 vezes x elevado a zero. Certo? Aí, só que como isso aqui é constante, a derivada de constante vai ser sempre zero. Porque, ó, vai estar multiplicando do zero aqui. Então, derivada de constante é sempre zero. Na hora que eu derivar isso aqui, esse 1 some. Aí fica assim. 4x ao cubo, né, que é isso aqui, mais 6x quadrado, 3 vezes 2, 6, x elevado a 3 menos 1, 2, 6x quadrado. Mais 3x, e fica 2 vezes 3 sobre 2, esse 2 vai cortar, vai ficar só o 3, vezes x elevado a 2 menos 1, que é 1. Menos 4 vezes x elevado a 0, e x elevado a 0 é 1. Então fica assim. E esse 0 aqui multiplicando sumiu.
Tudo bem? Alguém não entendeu? Quer que eu repita? Então, vou passar para o próximo. Se não entender, pode perguntar, tá? Que eu repito qualquer coisa. Então, entender. F de x é igual a ln de x quadrado mais 3 elevado a 4. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu peguei esse elevado a 4 e passei aqui, né? Que é a propriedade que eu ensinei lá na última oficina, né? Dia 15, antes de ontem. Alguém quer que eu repita essa parte ou eu posso seguir? Enfim, eu vou continuar. Então, assim, para fazer a derivada de ln, tem uma propriedade que é assim: se y é ln de x, a derivada de y em x é 1 sobre x. Só que aqui não é ln de x. Mas também, isso aqui é a função composta, né? A derivada de uma função composta, da função de g de h de x, né, que é isso aqui, vai ser, eu vou derivar a g, no lugar do x eu vou colocar o h de x, e depois eu vou multiplicar pela derivada de h de x. Então, assim, essa aqui é a nossa função, certo? Aí, o g de x vai ser isso aqui, o 4 de x, e o h de x vai ser o x quadrado mais 3. Tudo bem? Aí, na hora que eu fizer isso aqui, vai dar exatamente isso, né? Aí, para eu achar a derivada de g de h de x, eu vou seguir isso aqui. Aí, o que eu fiz? Vai ser 4 vezes 1 sobre h de x. Por quê? Porque o g de x é ln de x. Aí, na hora que eu fizer g de h de x, a derivada vai ser 1 sobre o h de x, né? Que está aqui. Então vai ficar 4, porque é a constante na hora que eu derivar, eu posso tirar ela da derivada e passar multiplicando depois no final. Então ficou assim. Isso aqui é g, é a derivada de g de h de x. Isso aqui é só essa parte aqui, ó. Ainda tem que multiplicar por h de x. H de x, vou usar a regra do tombo, não é só tombar o x quadrado, aí fica 2x elevado a 1, que é 2x. Então, na hora que eu derivar g de h de x, vai ficar 4 sobre x quadrado mais 3, que é isso aqui, vezes a derivada de h de x, que é o 2x. Aí fica 8x sobre x quadrado mais 3. Alguém não entendeu algum passo? Tá, eu vou... Qual parte você não entendeu muito bem? Dá para explicar essa propriedade de novo? Tá, vou explicar de novo, então. A propriedade é essa aqui ou essa aqui? Da composta. Beleza. Então, isso aqui é a mesma coisa que g de h de x.
Aí, para eu fazer a derivada disso, eu vou ter que pegar... Vou primeiro derivar g de x, só que ao invés de x, eu vou colocar h de x. Então, assim, a derivada disso aqui, eu vou dividir. Isso aqui vai ser g de x, isso aqui vai ser h de x. Vocês concordam que isso aqui é g de h de x? Porque se fosse g de x, seria só 4ln de x. Porque como g de h de x vai ser 4ln de h de x. E h de x é tudo isso aqui. Então dá exatamente isso. G de h de x é isso aqui. Aí como que eu vou derivar isso? Vai ficar assim. Aí eu vou primeiro achar a derivada de g de x, né, que eu já tenho aqui, né, só que é só multiplicar por 4, que é essa propriedade. Só que aí no lugar do x, eu vou botar o h de x. Então, a derivada fica 4 sobre h de x. Certo? E fica 4 sobre x² mais 3. Né, eu achei essa parte aqui, né, que é só isso aqui. Agora eu vou achar a derivada de h de x, que é só usar a regra do tombo, né, porque como é constante, a derivada aqui vai ser zero, então só vou ter que derivar isso aqui agora. Aí vai ficar 2x. Então, a derivada em y, a derivada de y em x vai ser essa parte, que é 4 sobre x² mais 3, vezes 2x. Deu para entender agora ou ainda está confuso? Então, o 4, né, eu expliquei na oficina antes de ontem que quando fica ln disso aqui, eu posso tombar o 4 aqui para frente do ln. Vocês querem que eu explique de novo essa parte? Eu vou pegar lá. Pode ser? Ó, aqui eu tinha ln de x ao cubo. Esse é um exemplo mais genérico. Ln de x ao cubo. Aí o que eu fiz? Esse 3 eu tombei para cá multiplicando, mas não tem nada a ver com derivada nem nada. É propriedade do logaritmo, não da derivada. Por que eu posso fazer isso? Porque tem uma propriedade do logaritmo que é assim. Ln de a vezes b é igual a ln de a mais ln de b. Aí, ln de x ao cubo eu posso escrever como ln de x vezes x, certo? Que isso aqui dá x ao cubo. Aí, na hora que eu fizer assim, vai ficar ln de x mais ln de x mais ln de x, que é igual a 3ln de x. Então, não há coincidência esse 3 ser o mesmo 3 do ao cubo, é por causa que eu só desci esse 3 aqui. Se aqui fosse x à quarta, ficaria 4ln de x, que é o exemplo do exercício 8. Entendeu? Posso continuar? Por isso que eu tombei o 4 naquele exercício. Aí no exercício 9. Então, entendeu por que eu tombei o 4? Tá. Então, esse 4 aqui veio para cá multiplicando, aí ficou assim. Você quer que eu explique de novo essa parte ou essa parte deu para entender?
Tá, então eu vou passar para o próximo. E tem que ser f de x é igual a x ao cubo vezes e elevado a x mais 4x. Aí como é que eu vou fazer isso aqui? Propriedade da derivada. Tem essa propriedade aqui. Se m de x é igual a g de x vezes h de x, a derivada de m de x vai ser a derivada de g de x vezes h de x mais g de x vezes a derivada de h de x. E tem outra propriedade, né, que é se k de x é igual a m de x mais l de x, a derivada de k de x é a derivada de m de x mais a derivada de l de x. Então, por que que eu falei essas derivadas? Daqui a pouco vocês vão entender. Aí também tem a derivada fundamental, que é se y é igual a e elevado a x, né, que é esse caso aqui, a derivada de y em x continua sendo e elevado a x. Então, aqui eu tenho essa função, f de x igual a x ao cubo vezes e elevado a x mais 4x. Aí, isso aqui vai ser meu g de x vezes h de x. Aí, eu vou usar essa propriedade aqui para derivar essa parte. Aí, depois é só eu derivar essa e somar com a derivada dessa, que eu tenho a derivada dessa, né? Que é o que está aqui. Aí tá, a derivada de g de x. G de x é isso aqui, é só o x ao cubo. E o h de x é o e elevado a x. Então, isso aqui fica de g de x vezes e elevado a x. Então, a derivada de g de x, eu vou tomar o 3, fica 3x elevado a 3 menos 1, 2. 3x quadrado. H de x, a gente viu aqui, né, que a derivada de e de x, de e elevado a x, continua e elevado a x. Agora, para eu derivar tudo isso aqui, eu vou usar essa propriedade. Aí, a derivada de L, que seria 4 de x, é só tirar o x, que fica 4. Agora, a derivada de f de x vai ficar 3x quadrado, que é o g de x, vezes o h de x, que é essa parte aqui, mais o g de x, que é o x ao cubo, vezes a derivada de e elevado a x, que é o próprio e elevado a x, que é essa parte aqui. Aí, aqui, eu tenho a derivada de x ao cubo vezes e elevado a x. Agora é só somar com a derivada de 4x, que é 4. Aí aqui, eu só coloquei o e elevado a x em evidência, mas não precisa. Pode deixar assim também, tá? Alguém não entendeu alguma parte? Tá, então, vou ir pro... Ah, eu esqueci do 7. Só deixa eu terminar o 9, aí eu vou pro 7. Tá, então, item D. Esse é o último do 9, aí eu vou pro 7. F de x é igual a x quadrado sobre x mais 3. Aí, propriedade da derivada. Tem uma propriedade que é assim: se m de x é igual a g de x sobre h de x, a derivada de m de x vai ser a derivada de g de x vezes h de x menos g de x vezes a derivada de h de x sobre h de x quadrado.
certo? Aí eu tenho essa função, esse aqui vai ser o meu g de x, e esse aqui vai ser o meu h de x. Agora é só eu usar essa propriedade. Aí primeiro eu vou achar a derivada de g de x, né, que é 2x, usando a regra do tombo, porque o 2 passa para cá multiplicando, aí fica 2 vezes x elevado a 2 menos 1, que é 1, então fica 2x. E a derivada de h de x é 1, porque a derivada de 3 é 0 e a derivada de x é 1. Então, a derivada de f de x vai ser a derivada de g de x, que é 2x, vezes h de x, que é x mais 3, menos g de x, que é x quadrado, vezes a derivada de h de x, que é 1, sobre h de x ao quadrado. Aí vai ficar 2x quadrado mais 6x menos x quadrado sobre x mais 3 ao quadrado. Aí vai ficar x quadrado mais 6x, porque ficou 2x quadrado com esse menos x quadrado, fica x quadrado, mais 6x sobre x mais 3. Aí é isso, alguém não entendeu? Bom, eu vou para o 7 agora, se alguém quiser perguntar alguma coisa desse exercício, pode perguntar. Então, o 7, ele pediu para achar as assíntotas verticais e horizontais da função. F de x é igual a 2x sobre x quadrado menos 25. Aí aqui embaixo não pode ser zero, então fica x quadrado menos 25 diferente de zero, x diferente de 5 e x diferente de menos 5. Aí eu vou testar o limite para esses dois valores, né, para ver onde é que vai dar, se vai dar alguma assíntota ou não. Para dar uma assíntota, quando eu fizer o limite desses, sendo pelo lado, pela esquerda ou pela direita, para ser assíntota tem que dar ou mais infinito ou menos infinito. Então vai ficar limite de x tendendo a 5 pela direita de 2x sobre x quadrado menos 25. Aí eu vou substituir o x por 5, né? Aí esse 25 elevado a mais aqui, o que ele quer dizer? Quer dizer que ele é quase 25, só que ele é maior do que 25. Por quê? Porque ele está vindo dos números acima de 25, chegando perto de 25. Ele não chega a ser 25, ele é um número bem perto de 25, mas ele é maior que 25. Então, na hora que eu fizer isso, vai ficar 2 vezes 5, 10. Aí aqui embaixo, esse número que é um pouquinho maior que menos 25, vai ficar um número quase zero, só que um pouquinho maior que zero, então positivo. Então vai ficar qualquer número dividido por um número bem próximo de zero é infinito. E como aqui esse número bem próximo de zero é positivo, fica 10 sobre infinito positivo, quer dizer, 10 sobre zero, quase zero, só que positivo, então dá infinito positivo. Alguém quer que eu repita? Só com isso, eu já sei que o x igual a 5 vai ser uma assíntota. Mas agora, do mesmo jeito, eu vou fazer para o x tendendo a 5 pela esquerda. Porque aí depois eu vou mostrar no gráfico, aí vocês vão entender o que tipo no gráfico fica fácil de ver quando que é uma assíntota. Enfim, aí vai ficar limite
de x tendendo a 5 pela esquerda, de 2x sobre x quadrado menos 25, é o mesmo passo desse exercício, só que aqui o 25, esse 25, ele não é 25, ele é quase 25, só que ele é menor do que 25. Certo? Porque esse número é quase 5, só que menor do que 5, aqui está vindo pela esquerda, então na hora que eu levar ele ao quadrado vai ficar quase 25, isso aqui menor que 25. Então na hora que eu fizer 2 vezes 5, 10, dividido por 25 pela esquerda, quase 25, só que menor que 25, menos 25, vai dar um número quase zero, só que negativo. Por que negativo? Porque esse número aqui é um pouquinho só menor do que esse aqui, então fica negativo. Então, a mesma história, se eu dividir um número por um número tendendo a zero, dá infinito. E como é 10 positivo dividido por um número quase zero, só que negativo, isso aqui vai dar infinito negativo. Porque aí ficaria positivo sobre negativo dá negativo. Tudo bem essa parte? Vou passar para o próximo. Aí agora eu vou testar para o menos 5. Limite de x tendendo a menos 5 pela direita. Vai ficar 2x sobre x quadrado menos 25. Aí eu vou substituir por menos 5. Aí fica 2 vezes menos 5 sobre 25 pela esquerda. Por que tá. Por que pela esquerda? Porque esse número aqui, ele é quase menos 5, só que ele é maior que menos 5. E quando é número negativo, por exemplo, menos 4 é maior do que menos 5, certo? Então, na hora que eu levar menos 4 ao quadrado, é menor do que menos 5 ao quadrado. Então, um número quase menos 5, só que maior que menos 5, na hora que eu levar ele ao quadrado, fica um número menor do que menos 5 ao quadrado. Por isso que na hora que eu fizer 25, entendeu? Só que isso aqui quer dizer que é menor do que 25. Então é um número próximo de 25, só que menor do que 25. Se eu subtrair de 25, dá quase zero, só que negativo. Aí se eu fizer menos 10 por um número quase zero, só que negativo, dá mais infinito. Porque aqui fica menos com menos. Tudo bem? Alguém não entendeu esse? Essa parte tem a pegadinha do ao quadrado, né? Que vai inverter se é maior ou menor que o 25. Então, eu vou passar para o próximo. Limite de x tendendo a menos 5 pela esquerda. Ou seja, vai ser um número bem próximo de menos 5, só que menor que menos 5. Então, limite de x tendendo a menos 5 pela esquerda de 2x sobre x quadrado menos 25. Vou substituir por menos 5. Aí aqui, o mesmo esquema desse aqui. Menos 6 é menor do que menos 5. Só que menos 6 ao quadrado é maior do que menos 5 ao quadrado. Então, se eu fizer um número menor do que menos 5 ao quadrado, vai ser um número maior do que o próprio menos 5 ao quadrado. Então, um número quase igual a menos 5, só que menor que menos 5 ao quadrado, vai ser maior do que 25, que seria o menos 5 ao quadrado. Então, isso aqui vai ser positivo. Então, vai ficar menos 10 sobre um número quase zero, só que positivo, vai dar menos infinito. Tudo bem? Então, x igual a 5 e x igual a menos 5 são as assíntotas verticais. Tudo bem para todo mundo essa parte?
Lembrando que só de eu ter essa parte aqui, eu já sei que o menos 5 é uma assíntota vertical. Por exemplo, aqui, quando eu fazia o menos aqui, quando eu fazia o 5 ao quadrado, dava 25. 5 tem que dar positivo ao quadrado, dava 25, só que quase 25, só que maior que 25. O menos 5, quando eu faço o menos 5, só que maior do que menos 5, na hora que eu fizer ao quadrado, dá menos do que 25. Por quê? Porque, por exemplo, o menos 4, ele é maior do que o menos 5, certo? Só que se eu fizer o menos 4 ao quadrado, dá 16. E o menos 5 ao quadrado dá 25. Então, por mais que o menos 4 seja maior que o menos 5, na hora que eu levar os dois ao quadrado, o menos 4 ao quadrado é maior do que o menos 5 ao quadrado. O menos 5 ao quadrado é maior do que o menos 4 ao quadrado. Então, aqui, nesses dois exemplos, como é menos 5, se eu levasse ao quadrado ia dar 25. Mas é um pouquinho maior do que menos 5, certo? Então, se eu elevar ao quadrado, dá menos do que 25. Dá um pouquinho menor do que 25. Deu para entender? Aqui, o menos 5 ao quadrado é 25. Agora, o menos 6 ao quadrado, que é menor do que menos 5, se eu levar ele ao quadrado, fica maior do que o próprio menos 5 ao quadrado, né? Fica 36, ou menos 6 ao quadrado. Então, se o número tende a menos 5, só que é menor do que menos 5, quando eu elevar ele ao quadrado, ele fica maior do que o menos 5 ao quadrado. Pelo mesmo motivo que menos 6, mesmo sendo menor do que menos 5, quando eu elevo o menos 6 ao quadrado, ele fica maior do que o menos 5 ao quadrado, mesmo repetindo o menos 6 sendo menor que o menos 5. Por isso que meio que inverteu. Ficou claro? Tá. Tá, limite. Agora eu vou achar as assíntotas horizontais. Né? Para achar as assíntotas horizontais, eu vou ter que fazer limite de x tendendo a mais infinito e a menos infinito. Fazer primeiro a mais infinito. Aí vai ficar assim, limite de x tendendo a mais infinito de 2x sobre x quadrado menos 25. Aí eu vou dividir por x quadrado sobre x quadrado. Aí vai ficar assim. 2 sobre x dividido por 1 menos 25 sobre x ao quadrado. Certo? Porque aqui fica x quadrado sobre x quadrado, aqui 25 sobre x quadrado. Aí, aqui em cima, como x tende a infinito, 2 dividido por infinito vai tender a zero. E aqui vai ficar 1 menos 25, tendendo a infinito ao quadrado, também vai tender a zero. Então, fica 0 sobre 1, 0. Certo? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que zero vai ser uma assíntota vertical. Quanto maior o x, quanto x tendendo a infinito,
ele não vai tocar o eixo zero, mas ele vai chegar bem próximo do zero. Daqui a pouco, quando eu mostrar o gráfico, vocês vão entender essa parte. Aí aqui, limite de x tendendo a menos infinito. Vai ficar limite de 2x sobre x quadrado menos 25. Aí eu dividir dos dois lados por x quadrado, em cima e embaixo, aliás. Aí vai ficar limite de x tendendo a menos infinito de 2 sobre x, dividido por 1, que é o x quadrado sobre x quadrado, menos 25 sobre x quadrado. Aí aqui vai tender a zero, só que zero negativo, porque esse número aqui é menos infinito. Então, é um número muito grande, só que negativo. Então, positivo sobre negativo vai dar negativo. Aí aqui vai ficar sobre 1 menos, isso aqui também vai tender a zero. Então, vai ficar menos zero sobre 1, que também dá zero, né? Porque menos zero e zero, tanto faz. Então, quando o limite tende a menos infinito, vai dar zero. O que isso quer dizer? Que zero vai ser assíntota horizontal, né? Para esses dois casos. Então, quanto menor for o x, ele, ele não vai tocar o eixo zero. Eu vou pegar um gráfico agora. Aí, se você quiser o gráfico, você coloca o plot aqui na frente. Vai aparecer só o gráfico. Aí ele mostrou o gráfico tridimensional. Espera aí, a primeira vez que eu coloquei ele mostrou o gráfico certo que eu queria. Agora vai. Nossa, eu não sei o que aconteceu, porque a primeira vez que eu peguei o gráfico, ele mostrou o gráfico certinho, que dava para ver onde que estavam as assíntotas. O gráfico bidimensional, mas aqui estava tridimensional. Ah, as assíntotas horizontais, eu vou explicar as assíntotas horizontais, aí depois eu volto para o gráfico. A assíntota horizontal, deixa eu pegar aqui. Essas aqui são as verticais. A assíntota horizontal, por exemplo, se o limite de x tendendo a infinito disso aqui deu zero, quer dizer que o zero é uma assíntota vertical, ou seja,
a curva não vai tocar o eixo x, porque o eixo x é o eixo horizontal, certo? Então, por isso que essa é uma assíntota horizontal. Aí, a assíntota vai ser essa aqui, y igual a zero. Porque se ele não toca o eixo x, o que isso quer dizer? Quer dizer que o y não vai ser zero. Aí, por isso que é uma assíntota horizontal. Quando for assíntota horizontal, vai ser y é igual a alguma coisa. Por exemplo, se fosse y igual a 2 a assíntota horizontal, o, a curva não ia tocar quando o y fosse igual a 2, que seria, eu pegaria o y igual a 2 e traçaria uma reta paralela ao eixo x. O eixo x é o eixo horizontal, por isso que essa é a assíntota horizontal. Olha, não consegui mostrar o gráfico agora, mas depois eu vou tentar de novo quando eu terminar, se alguém quiser ver ainda. Aí eu explico de novo. Tudo bem as assíntocas horizontais? Enfim, exercício 8 já foi. Sim, zero é horizontal. Quando y for igual a zero, vai ser uma assíntota horizontal. Ah, é? É horizontal, tá? Eu acho que eu anotei errado. Tá, é horizontal. Não é vertical, tá, gente? É assíntota horizontal. Aí eu vou pegar um gráfico aqui, aí eu mostro, porque é mais fácil de mostrar com gráfico. Primeira vez que eu fiz, apareceu o gráfico bonitinho, só que agora deu esse gráfico tridimensional que não dá para ver. Eu vou pegar outra equação, mas vai ser a mesma coisa. Era esse gráfico que eu queria que aparecesse naquele exercício, mas não sei por que não apareceu esse gráfico. Né, aqui eu mudei a equação, mas o formato da equação é o mesmo, era para ter um gráfico parecido lá. Enfim, aqui, a assíntota horizontal, por exemplo, é aqui esse. Tá vendo que o x não toca essa linha? Essa aqui é a assíntota horizontal, vai ser essa e essa aqui, porque aqui, ó, x também não toca essa linha. Quanto menor o x, quando o x tender menos infinito, ele não vai estar tocando essa linha, mas ele vai estar bem próximo dessa linha. Aí essa linha aqui é a assíntota horizontal, né? Vai ter essa aqui, a linha horizontal. Vocês estão conseguindo enxergar a linha? Aí vai ficar, a assíntota vai ser y é igual ao valor dessa linha, por exemplo. Tá? Por exemplo, o y vai ser esse valor de y aqui, que eu não sei quanto que é, porque eu não fiz a conta dessa equação. Mas quando o y for igual a esse valor, que em toda essa linha, o y tem o mesmo valor, certo? Na equação que a gente fez, esse valor era zero. Nessa aqui eu não sei quanto é, porque eu não fiz a conta. Eu vou tentar, de novo, pegar aquela equação.
Mas deu para entender? Rapidinho, vou mostrar agora a assíntota vertical. A assíntota vertical é essa aqui, ó. Essa linha vertical, tá vendo? Que quando o x tende a um certo número, acho que nesse caso vai ser o 3, quando o x tende a 3, o y vai lá para o menos infinito. Vocês estão conseguindo ver essa parte aqui, ó? Aqui vai dar, acho que 3, né? Aí o x vai tender a menos infinito. Então, o y, desculpa, o y vai tender a menos infinito quando o x tender a 3. Então, essa aqui vai ser a assíntota vertical, que vai ser x igual a 3. Por quê? Porque a curva não está tocando o eixo x igual a 3. Ela vai até o menos infinito, o y vai descendo, descendo, descendo até menos infinito e ainda assim não toca o eixo, essa linha vertical aqui, que é quando x vale 3. Vocês estão conseguindo entender melhor vendo? É porque eu não tenho os valores desse aqui, né? Mas eu vou tentar fazer de novo o que a gente fez. Agora foi. Ó, aqui seria quando o x tendesse a 5 pela esquerda, né, estaria indo até o menos infinito. Eu vou usar esse gráfico aqui que está mais completo. Aqui, ó, o x5 está mais ou menos na metade disso aqui. Está mais ou menos aqui. Quando o x tende a 5 pela direita, que é essa parte aqui, o y está indo para o mais infinito, que é o que a gente viu lá quando a gente fez. E aqui, quando o x tende a 5 pela esquerda, o y está indo ao menos infinito. Então, x igual a 5 é uma assíntota vertical. Todo mundo entendeu? Vendo o gráfico fica mais fácil de entender. Aí aqui, não está exatamente no zero, mas é porque o gráfico não está muito grande. Mas se o gráfico continuasse, essa curva ia quase tocar o eixo zero, que é quando y igual a zero. Concorda que aqui toda essa linha, todo o eixo x é quando o y igual a zero. Por exemplo, aqui é o ponto 10 e 0, aqui é o ponto 20 e 0. Então, em todo o eixo x, o y vale zero. E aqui as curvas, quando elas tendem para o mais infinito e para o menos infinito, elas não vão tocar o eixo zero, que é o que a gente viu lá. Então, o y igual a zero é uma assíntota horizontal. Deu para entender? Eu posso ir para o próximo exercício? Aqui é horizontal, tá, gente? O 10 eu vou fazer só o item A, porque faltavam 9 exercícios, né, quando a gente começou, e ontem só deu tempo de fazer 6, então eu vou pular alguns. Aí vou fazer o 10 só o item A, vou pular o item B. Aí item A. Dadas as funções a seguir, obtenha a equação da reta tangente nos pontos que se pede. Aí essa aqui é a equação f de x, igual a x² mais 3x menos 7. E ele quer saber no ponto de abscissa x igual a 2, qual que é a reta tangente. Bom, como é que eu vou achar a reta tangente? Primeiro passo é fazer a derivada de f de x, que vai ser a regra do tombo, né? Eu vou tomar, vai ficar 2x elevado a 1, que é 2x, mais 3 vezes x elevado a 0, x elevado a 0 é 1, então fica 3. E esse menos 7 aqui vira 0 na hora que eu derivo. Aí, depois, eu vou substituir essa derivada no ponto que ele pediu, que é o ponto 2. Então, vai ficar a derivada de f de x no ponto 2. Aí eu vou substituir o x aqui, a equação da derivada, vou substituir o x por 2. Aí fica 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Então, o que é esse 7 que eu achei? O 7, ele vai ser tanto a inclinação da
curva dessa curva aqui no ponto 2 quanto a inclinação da reta tangente no ponto de abscissa x igual a 2. Então, esse A aqui é o A da formulinha y igual a x mais b, que eu vou usar daqui a pouco, mas fica guardada essa parte aqui. Aí tá, agora eu vou substituir no f de x o ponto 2. Por quê? Vocês já vão entender. Aí vai ficar, eu estou olhando para essa equação agora, tá, gente? F de 2 vai ser 2 ao quadrado mais 3 vezes 2 menos 7. 2 quadrado, 4, 3 vezes 2, 6, menos 7. Aí fica 4 mais 6, 10, menos 7, 3. Por quê? Porque aí eu achei que a reta tangente, como eu quero que ela passe nesse ponto, no ponto de abscissa x igual a 2, agora eu achei qual que é o y de quando x é 2, né? Porque agora assim eu tenho o ponto em si. Porque para ser considerado ponto, tem que ser o 2, tem que ser o x e o y. Por isso que aqui eu escrevi no ponto de abscissa x igual a 2. Né? Enfim, aí eu achei onde a reta tangente passa que intercepta o ponto de abscissa x igual a 2. Que é esse ponto aqui, 2 e 3. Aí agora eu vou achar a reta tangente. A equação da reta tangente. A equação da reta tangente vai ser sempre uma de primeiro grau. Então, y é igual a x mais b. Aí eu vou substituir, né, o que eu tenho. Eu sei que essa reta tangente vai passar pelo ponto 3 e 2, sendo 2 o x e 3 o y. E eu achei aqui que 7 era a inclinação, que é o azinho. Então vai ficar 3 é igual a 7 vezes x mais b. O b eu ainda não tenho, mas eu vou descobrir agora. Aí fica 3 é igual a 14 mais b. B igual a menos 11, né? Que é 3 menos 14. Então, eu achei a inclinação da reta tangente, né? Porque agora é só eu deixar nesse formato y igual a x mais b, substituindo só os valores de a e b que eu encontrei. Aqui eu encontrei o valor de a, que é 7, e aqui o de b, que é menos 11. Então, essa aqui é a equação da reta tangente no ponto de abscissa x igual a 2. Gente, está indo muito rápido, se eu estiver falando muito rápido, me avisem, tá? Alguém não entendeu? Tá, então, o item B eu não vou fazer porque ele é demorado. Vou para o de exercício. Tá? Agora eu vou para o 11, tá? Aí se vocês quiserem que eu faça o item 10B, se sobrar tempo, eu faço, mas ele é igual ao A, só que os números são complicados, mas é o mesmo esquema do A, só que os números só que são complicados. Mas o exercício em si não é complicado. Aí, como ele vai demorar muito, eu pulei ele e fiz só o A. Enfim, 11. Analistas de produção verificaram que, em uma montadora, o número de peças produzidas nas primeiras T horas de trabalho é dado por f de t igual a t vezes t quadrado mais 2t, se t está entre 0 e 5, e 240 vezes t mais 3, se o t está entre 5 e 10, só que ele não vale 5, né? Porque aqui está só maior. Então, se o t for igual a 5, a gente vai usar essa equação. Construa o gráfico. Gente, esse gráfico ele vai ser um gráfico bem simples. Tipo, isso aqui é uma equação de segundo grau, isso aqui é uma equação do primeiro grau. Aí, se vocês quiserem que eu faça o gráfico, eu faço, mas eu pensei em pular esse exercício. Alguém quer que eu faça o gráfico ou eu posso pular isso?
Tipo, aqui a curva vai ter formato de parábola a partir do zero, né? Porque o t vai só de 0 a 5, então vai do 0 ao 5. E aqui vai ser uma reta, porque é a equação do primeiro grau. Uma reta indo dos pontos onde o x vale de 5 a 10, só que no ponto 5 seria a bolinha aberta, que não compreende o ponto 5. Aí, se vocês quiserem que eu faça o gráfico, é só falar que eu explico melhor o gráfico, mas eu preciso pular esse exercício. Tá, eu vou fazer o B. B, a taxa de variação da produção por hora para zero, para t maior que zero e menor do que 5. T maior ou igual a zero e menor ou igual a 5. E para t maior que 5 e menor ou igual a 10. Bom, a taxa de variação da produção por hora é dada pela derivada da função da produção por t. Então aqui, y, eu vou usar essa fórmula aqui, porque eu quero o t maior ou igual a zero e menor ou igual a 5, né? Então, é essa fórmula aqui. Aí fica y é igual a t vezes t quadrado mais 2t. Aí a derivada de y em t vai ficar assim. Como isso aqui é constante, eu só deixei na equação, né? Porque não vai mudar nada. Aí eu só meio que derivei essa parte, porque essa aqui é a constante multiplicando, então ela vai continuar multiplicando. Aí vai ficar o 2 eu tombei, ficou 2t elevado a 2 menos 1, mais 1 vezes 2t elevado a 1 menos 1. Aí fica 70 vezes 2t mais 2. Essa aqui vai ser, então, a taxa de variação da produção por hora. Tudo bem? Aí aqui, esse 2, eu passei multiplicando o lado de fora, fica 140t mais 1. Agora, para quando t maior que 5 e menor ou igual a 7. Essa aqui vai ser a equação, y é igual a 240 vezes t mais 3. Na hora que eu derivar, eu deixo 240 que estava multiplicando aqui, e só preciso derivar a parte de dentro. Porque se a constante for multiplicando, na hora que eu posso só tirar ela da derivada, e depois que eu derivar, passar ela multiplicando de novo. Então, ficou 240 vezes 1 vezes t elevado a 1 menos 1, mais zero. Por que zero? A derivada de constante, quando a constante estiver sendo somada, vai ser zero. Mas se a derivada for uma constante está multiplicando, você mantém ela multiplicando. Tá? Tem que tomar cuidado para não confundir isso aí. A derivada de constante só é zero se a constante for somando ou subtraindo. No caso aqui está somando, então é zero. Aqui está multiplicando, então eu mantive ela. Tudo bem? Então fica 240 vezes 1 mais zero, fica 240. Tudo bem? Tá, qual a razão da produção após 5 horas de trabalho? Após 5 horas de trabalho, eu vou usar quando o t vale 5. E quando o t vale 5 é essa fórmula aqui. Aí eu fiz a derivada dela, né? Peguei a derivada dela que eu tinha achado aqui. Eu quero a razão, então eu vou usar a derivada. Aí eu substituo o t por 5 na derivada. Aí fica a derivada de f no ponto 5 é igual a 140 vezes 5 mais 1, que é 140 vezes 6, que dá 840. Qual a razão da produção após 9 horas de trabalho? Então,
Para esse exercício, eu vou usar quando t vale 9. Quando t vale 9 é essa equação, então eu vou derivar essa equação que a gente achou lá e substituir o t por 9 aqui. Aí fica f de 9, a derivada de f9 é 240. Tudo bem para todo mundo? Posso continuar? 12. Coloca-se água em um recipiente em forma de cone de cabeça para baixo, onde o raio da base é 2/3 da altura. Qual a taxa de variação do volume pela altura? Bom, o primeiro passo desse exercício é achar qual a função do volume, né? Aí, volume de cone vai ser 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Isso é regrinha para achar o volume de um cone. Aí a área da base. Como a base é um círculo, né? A área da base fica πr quadrado. Então, o volume de um cone vai ser 1/3 vezes πr quadrado, que é a área da base, vezes a altura, que é o h. Aí eu quero achar a taxa da variação do volume pela altura. Aqui eu tenho que o raio é 2/3 da altura. Então, nessa fórmula aqui, eu vou substituir o raio por 2/3 da altura. Vai ficar volume em relação à altura vai ser igual a 1/3 vezes π vezes 2/3 h, que é o r, ao quadrado, vezes h. Aí vai ficar assim, volume vai ser igual a 1/3 vezes 4/9, que é o 2/3 ao quadrado, vezes h ao quadrado, vezes h. Então, o volume vai ser 4/27, que é 3 vezes 9, vezes π vezes h ao cubo. Agora eu achei o volume. Agora, a taxa de variação do volume pela altura é dada por dv sobre dh. Vem a derivada do volume em relação à altura. Aí o que eu fiz? Eu vou derivar essa fórmula aqui em h. Aí o que eu vou fazer? Esse 4/27 vezes π é uma constante. Ele está multiplicando o h ao cubo. Então, vai continuar multiplicando na derivada. Então, vai ficar 4/27 vezes π vezes a derivada de h ao cubo. E a derivada de h ao cubo, né, é a regra do tombo, vai ficar 3 vezes h elevado a 3 menos 1, que é 2. Fica aí vai ficar assim, 4/27π vezes 3h ao quadrado, né, que é 3 menos 1. Aí esse 3 eu vou cortar com esse 27, porque se eu dividir por 3 em cima e embaixo, aqui fica 1, aqui fica 9. Então, a derivada do volume em relação à altura é 4/9 de π vezes h ao quadrado. Alguém não entendeu? Agora eu vou passar para entender. Qual a taxa da variação do volume pelo raio? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Aí, como o enunciado falou que o raio é 2/3 da altura, na hora que eu fazer a igualdade, vai ficar que a altura é 3/2 do raio. Tudo bem essa parte para todo mundo? Ou alguém quer que eu explique? Não, vou explicar rapidinho, só para entender. Se o que eu dei no enunciado, que raio é 2/3 da altura, que é isso aqui, na hora que eu passar esse 3 multiplicando e esse 2 dividindo, vai ficar 3/2 do raio é igual à altura, que é o que eu fiz aqui, certo?
Eu peguei a fórmula que eu tinha, só que eu já substituí o H por R. Então ficou volume em relação ao raio é igual a 1/3 de πr ao quadrado vezes o H. Só que o H eu transformei em 3 sobre 2R. Vai ficar assim. Esse 3, com esse 3 eu vou cortar, então fica meio πr ao cubo. Esse é o volume em relação ao raio. Agora eu quero achar a taxa de variação do volume pelo raio, pela variação do raio. É a derivada. Vai ficar a derivada do volume em R é igual a meio π. Por que meio π? Porque meio π é uma constante que está multiplicando. Então, eu mantenho meio π e faço a derivada de R ao cubo. Derivada de R ao cubo, eu tombei o 3 multiplicando e ficou 3R elevado a 3 menos 1 é 2. Então, fica 3 meios R ao quadrado. Tudo bem? Aqui eu só vou animar para aparecer a resposta passo a passo. Tá? Ou não precisa? Vocês entendem se eu deixar assim? Gente, eu vou animar rapidinho só para aparecer passo a passo aqui para vocês. Pronto. Não sei vocês, mas eu acho que se aparecer tudo de uma vez fica mais confuso. Enfim, calcular a elasticidade, calcular e interpretar o valor da elasticidade da demanda de nível P igual a 4. Ah, esqueci de ler. Então, exercício 13. A função d de P igual a 20.000 menos 400P para, gente, aqui é P, para P maior ou igual a 0, menor ou igual a 50. Aqui era para ser um P, tá? Representa a demanda de um produto em relação a seu preço P. Calcular e interpretar a elasticidade da demanda para o nível de preço P igual a 4. Então, elasticidade e preço da demanda. Como que eu faço isso? Tem essa formulinha aqui. A elasticidade do preço da demanda é igual ao preço vezes a derivada da demanda pelo preço dividido pela função de demanda, né, que é essa função aqui. Aí tem umas propriedades aqui, né? Se o módulo de E for menor que 1, a demanda é inelástica, pouco sensível a variações de preço. Se o módulo de E for igual a 1, a elasticidade é unitária, ou seja, uma variação percentual na demanda equivale a uma variação percentual no preço. Se a demanda variar,
Se o preço varia 2%, a demanda varia 2%. Isso quer dizer elasticidade unitária. Aí, quando o módulo de E é maior do que 1, quer dizer que a demanda é elástica, ou seja, ela é bem sensível a variações de preço. Tudo bem essa parte? Tá, então, aqui eu quero o nível de preço P igual a 4, então eu vou achar primeiro o D de 4, que é isso aqui, vai ser 20.000 menos 400 vezes P, que é 20.000 menos 1.600, que é igual a 18.400. Agora eu vou achar a derivada da demanda em P, que é a derivada dessa equação, né? Aqui é uma constante que está somando, então a derivada disso é zero. Aqui vai ficar menos 400 vezes a derivada de P em P. E a derivada de P em P é 1, então vai ficar menos 400. Então vai ficar isso aqui. Aí, a derivada da demanda no ponto 4 é menos 400. Em qualquer ponto vai ser menos 400. Aí, para achar a elasticidade do ponto 4, eu fiz elasticidade no ponto 4 é igual ao preço vezes a derivada do preço no ponto 4 dividido pela função do preço no ponto 4. Certo? Que é o que a gente achou aqui. Né? Porque vai ficar elasticidade no ponto 4 vai ser igual ao preço, que é 4, vezes a derivada da curva da demanda, que é menos 400, dividido pela própria curva da demanda, que é 18.400. É o que está aqui. Aí vai ficar 4 vezes menos 400, menos 1.600, dividido por 18.400, dá aproximadamente menos 0,087. Então, quando o preço é igual a 4, com aumento de 1% no preço, a demanda diminuirá 0,087%. Então, o modo disso aqui é isso aqui, certo? Que é menor do que 1. Portanto, a demanda é inelástica. Então, é pouco sensível a variações no preço. Tudo bem? Dúvidas? Passa para o próximo. Bom, entender. Calcular a elasticidade e interpretar o que acontece com a demanda quando o nível de preço P igual a 40 sobe 3%. Então, o preço era 40 e vai subir 3%. Eu quero analisar o que vai acontecer com a demanda. A mesma coisa de lá, eu vou primeiro achar o valor da demanda quando P igual a 40, vai ficar 20.000 menos 40 vezes 400, que é igual a 20.000 menos 16.000, dá 4.000. Agora, a derivada da função da demanda pelo preço. Quando o preço é 40, vai ser menos 400, porque a gente viu lá que a derivada em qualquer ponto vai ser igual a menos 400. E agora eu vou achar a elasticidade, né? Que é o preço vezes a derivada da demanda dividido pela própria curva da demanda. E vai ficar menos 16.000 sobre 4.000, que dá menos 4. Então, quando o preço for 40, com o aumento de 1% do preço, a demanda vai diminuir 4%. Então, com o aumento de 3% do preço, a demanda vai variar 3
vezes 4%. Por que 3 vezes 4%? Porque de 1% para 3%, não, 40 aqui. P igual a 4 foi no item A. Enfim. Quando o preço aumenta 1%, a demanda diminui 4%. Então, se o preço aumentar 3%, a demanda vai diminuir 3 vezes 4%, portanto 12%. E a elasticidade, o módulo da elasticidade é maior que 1. Gente, aqui o módulo da elasticidade é 4, tá? Porque vai ser a elasticidade do preço de aumento de 1% sempre, que eu vou analisar, tá? Então, o módulo vai ser 4, não vai ser 12. Eu estou analisando o módulo aqui. Então, a demanda é elástica, ou seja, ela é bem sensível a variações no preço. Gente, tudo bem nesse exercício? Bom, 14. O custo de produção, dado pela fórmula C em Q, de que unidade de um produto é dado por C de Q é igual a meio Q ao cubo, menos 5Q ao quadrado, mais 10Q, mais 120. Qual que é o custo fixo? Bom, o custo fixo é aquele que não depende da quantidade produzida. Então, ele vai ser uma constante. Por quê? Como ele não depende da quantidade produzida, que é Q, ele não vai estar sendo multiplicado por Q. Que, por exemplo, seria o custo do aluguel ou da energia, né? Não importa quantas unidades eu produzir, eu tenho que pagar um custo fixo de aluguel e energia, por exemplo. Certo? Aí esse aqui, o 120, vai ser o custo fixo. Aí aqui eu coloquei o custo fixo de 120 unidades monetárias, porque como aqui eu não coloquei 100 reais, dólares, euros, pode ser qualquer coisa, eu especifiquei, né, 120 unidades monetárias. Porque eu acho que colocar só 120 fica feio. Aí, tudo bem esse exercício que tem lá? Então, vou para entender. Qual a função representa o custo marginal? Bom, o custo marginal, o que, que ele é? Ele vai ser, como eu achei, tá? Então, o custo fixo, ele vai ser aquele que não depende da quantidade produzida. Por exemplo, se eu produzir pneu, eu tenho que comprar borracha. Aí, cada borracha que eu compro custa 5 reais. Se eu comprar 10 borrachas, por exemplo, eu vou pagar 10 vezes 50. Então, o preço da borracha, que eu vou pagar em borracha, depende de quantas borrachas eu comprar, né? Tipo, depende de quanto eu for produzir, né? Porque eu vou comprar conforme eu vou produzir. Se eu comprar 2 borrachas para produzir um pneu, e eu for produzir 2 pneus, eu vou comprar 4 borrachas. Mas, se eu produzir um pneu, 3 pneus, 30 pneus ou 40 pneus, eu vou pagar, por exemplo, R$ 1.000 de aluguel do mesmo jeito. Então, o aluguel seria o custo fixo. E o aluguel, eu não multiplico o preço dele pela unidade produzida, né? Que é o quê? Que é a quantidade. Então, o único aqui que não tem interferência do que de quanto eu vou gastar é o 120, que seria, por exemplo, o preço do aluguel. Aqui, conforme vai aumentando o meu valor de Q, vai aumentando o meu custo. Então, esse aqui é o custo variável, que é o custo que depende da quantidade. Só que esse custo, ele não vai mudar conforme o Q.
Deu para entender? Tá, então eu vou entender. Custo marginal. Custo marginal vai ser a derivada do custo total, que é esse aqui, em Q. Então vai ser só eu derivar essa função aqui para achar o custo marginal. E vai ser a regra do tombo. Vai ficar 3 meios vezes Q elevado a 3 menos 1, que é o que está aqui, menos 2 vezes 5Q elevado a 2 menos 1, que é o que está aqui, mais 10Q elevado a zero, que é 1. Vai ficar 10 vezes 1, 10. E aqui o 120, como ele é uma constante que está somando, na hora que eu fizer a derivada, dá zero. Então, o custo marginal vai ser 3 meios Q quadrado menos 10Q mais 10. Tudo bem? Para achar o custo marginal, então, é só fazer a derivada do custo. Qual é o custo marginal para Q igual a 20? Para isso, eu vou pegar a função do custo marginal e substituir o Q por 20. Então, vai ficar custo marginal quando Q é 20, vai ser 3 sobre 2 vezes 20 ao quadrado, menos 10 vezes 20, mais 10. Isso aqui. Certo? Vai ficar 3 sobre 2 vezes 400, que é o 20 ao quadrado, menos 200, que é o 10 vezes 20, mais 10. Aí, o 3 sobre 2 dá para ocultar esse 2 com 400. Aí fica 3 vezes 200. Então fica 3 vezes 200 menos 200 mais 10, 600 menos 200 mais 10, 410. Esse é o custo marginal quando eu produzo 20 unidades. 410 unidades monetárias. Tudo bem esse exercício? Gente, eu vou pular o D, porque já está acabando o tempo, falta um exercício. Então, eu vou ir para o exercício 15. Alguém tem alguma dúvida no 14? Tá, então, exercício 15. Esse é o último. Aí, se sobrar tempo, vocês podem pedir para fazer algum exercício que eu resolvo. Um veículo, inicialmente no quilômetro zero, a 72 km por hora, se desloca segundo a seguinte função. S de t é igual a 1 sexto t ao cubo mais t ao quadrado mais v0t mais esse zero. Sendo t o tempo em segundos, v0, que é esse aqui, a velocidade inicial em metros por segundo, v a velocidade em metros por segundo também, S0, que é esse aqui, a posição inicial em metros, S é a distância em metros, e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Aqui ainda não apareceu A, mas vai aparecer. Qual equação representa a velocidade em função do tempo? Bom, uma coisa que tem que saber é que velocidade é a variação da distância pela variação do tempo. Então, para eu achar a velocidade, eu tenho que fazer a derivada de S em t, certo? Que é só derivar essa equaçãozinha aqui para eu achar a velocidade.
velocidade. Tudo bem para todo mundo essa parte de derivar para achar a velocidade? Tá, então eu vou derivar, vai ser a regra do tombo. Aí eu vou tomar esse 3, vai ficar 3 sextos vezes t elevado a 3 menos 1, que é o que está aqui, mais 2 vezes t elevado a 2 menos 1, mais 1 vezes o V0 e S0 são constantes, tá? Aí essa V0 é uma constante que está multiplicando, então eu vou manter ela multiplicando e derivar o t. Na hora que eu derivar o t vai ficar 1. Na hora que eu derivar o S0, que é uma constante que está somando, vai ficar 0. Então vai ficar t ao quadrado sobre 2, mais 2t mais V0. Só que ainda não acabei. Por quê? Eu dei o V0 aqui no enunciado, né? O veículo inicialmente a 72 km por hora. Esse vai ser o V0. Só que o V0 tem que estar em metros por segundo. O que eu vou fazer? Para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros por hora eu multiplico por 3,6, mas eu não vou usar isso aqui. Eu só vou usar essa parte aqui, né? Porque aqui está em quilômetros por hora, só que na fórmula é para deixar em metros por segundo. Então eu vou dividir por 3,6. Aí 72 dividido por 3,6 dá 20. Então, a velocidade em função do tempo fica t ao quadrado sobre 2 mais 2t mais 20. Tudo bem? Tá, então, vou para entender. Qual equação representa a aceleração em função do tempo? Bom, agora a aceleração é o quê? É velocidade por tempo. Então, para achar a aceleração em função do tempo, eu tenho que fazer a derivada da velocidade pela derivada do tempo, certo? A derivada da velocidade no tempo. Aí, né, tem a fórmula da velocidade que o time tem lá. Aí eu vou derivar isso aqui. Aí vai ficar 2 vezes meio vezes t elevado a 2 menos 1, que é a regra do tombo, mais 2 vezes a derivada de t, que é 1, mais a derivada de 20, que é uma constante que está somando, então vai ser 0. Então a aceleração vai ficar, esse 2 eu cortei com esse 2, aí fica 2. Esse 2 eu cortei com esse 2, aí fica só t elevado a 2 menos 1, que é 1, portanto, t. Mais esse 2 aqui, porque 1 vezes 2 vezes 1 é 2, porque t elevado a 1 menos 1, que é 0, é 1. Então, a aceleração em função do tempo é t mais 2. Alguma dúvida aqui? Tá, então agora o item C. O item C eu quero a aceleração, a velocidade e a distância para quando t é igual a 3. Então, eu vou pegar as fórmulas que eu achei nos itens B e C e a fórmula do enunciado e substituir o t por 3 em todas elas. Aí vai ficar, vou fazer primeiro da aceleração. A aceleração em função do tempo é t mais 2, então quando o t é 3, a aceleração é 5. Aí coloca lá, 5 metros por segundo ao quadrado. Certo? A velocidade em função do tempo é essa aqui. Aí quando o tempo é 3, vai ficar meio vezes 3 quadrado, mais 2 vezes 3 mais 20, que fica meio vezes 9, mais 6 mais 20.
aí dá 9 meios mais 26. Aí, assim, já tá boa a resposta, tá? Se quiser deixar aqui, tá tudo certo. Só coloca metros por segundo do lado, tá? Para indicar que é 9 meios mais 26 metros por segundo. Mas eu continuei só para deixar de um jeito só. Então fica 9 meios mais 2 vezes 26 sobre 2. Fica 9 mais 52 sobre 2. Aí fica 61 sobre 2. Então a velocidade 61 sobre 2 metros por segundo. Mas se você chegar aqui e colocar metros por segundo, já está ótimo. Tudo bem? Bom, agora a distância em função do tempo. Vai ser essa fórmula aqui, né, que estava no enunciado. Aí eu já vou substituir o V0, que eu já sei, e o S0, que eu já sei. Gente, o S0 é zero aqui, porque no enunciado, vou pegar aqui de novo. No enunciado falou, um veículo inicialmente no quilômetro zero, então a distância inicial é zero, e a velocidade inicial é 72 km por hora, que a gente viu que é 20 metros por segundo. Quilômetro zero, metro zero é a mesma coisa, tá? Por isso que eu não transformei para metros, porque é zero. Normalmente. Então, continuando. Essa aqui vai ser a distância inicial e aqui vai ser a velocidade inicial. E agora é só substituir t por 3 e achar qual que é a posição. Aí vai ficar 1/6 vezes 3 ao cubo, mais 3 ao quadrado, mais 20 vezes 3, mais 0. Aí 3 ao cubo é 27, então fica 27 dividido por 6, mais 9, mais 60. Aí 27 dividido por 6 fica 9 sobre 2. Se eu dividir por 3 em cima e embaixo, porque 27 dividido por 3 dá 9, 6 dividido por 3 dá 2. Então vai ficar 9 sobre 2 mais 69. Aí, de novo, se você chegar aqui e colocar metros, já está ótimo também, mas eu quis deixar no mesmo formato daqui. Vai ficar 9 sobre 2 mais 2 sobre 2 vezes 69, fica 9 mais 138, tudo sobre 2, e dá 147 sobre 2. Então a resposta é 147 sobre 2 metros. Gente, tudo bem? Tem 7 minutos ainda, eu acho que não dá para fazer um exercício complicado inteiro, mas se quiser que eu faça algum, pode falar. Alguém tem alguma dúvida em algum exercício? Então eu já vou encerrar. Ah, vou estar no 10B, tá? Você quer ver só a resposta final ou tudo?
Gente, é isso aqui. Deu mais ou menos isso? Você quer perguntar alguma passagem ou deu tudo certo? Gráfico da 11. Não, o PDF do exercício está só os exercícios, mas eu posso. Esse gráfico é fácil de fazer, só que no site que eu uso não dá para fazer função desse tipo assim, né? Só dá para fazer uma função só. Aí eu não consegui fazer esse gráfico lá. Mas é fácil de desenhar no papel. Se quiser, eu mando foto. Aí eu posso mandar foto no grupo dos calouros. Você pede no grupo dos calouros que eu mando foto no privado para você. Ou se alguém mais quiser, pode ser? Eu não tenho ele feito aqui e no site que eu uso não dá para fazer gráfico assim. Pelo menos eu não consegui. Mas o importante é achar esses pontos e saber que para essa parte aqui vai ser uma curva, né? Vai ser uma parábola, só que a partir do zero. E o zero é o ponto mínimo, então vai ser uma parábola só subindo. E aqui vai ser uma reta, porque isso aqui é uma equação do primeiro grau. Aí você vai fazer uma reta ligando os pontos 10 e 5, só que o ponto 5 você vai deixar em aberto, porque quando o x é 5, o t é 5, está dentro dessa função aqui. Mas aí você deixa a bolinha aberta no 5, quando você ligar aqui o 10 ao 5. Aí aqui está o ponto 5, aqui está o ponto 10. Aí aqui está o ponto 0 desse, aqui está o ponto 5 desse, aí você vai fazer uma curva ligando o 0 ao 5, e é uma curva, é o formato da parábola sorrindo, só que só a partir de quando está no ponto mínimo, né? Porque o 0 é o ponto mínimo e está indo a função a partir de 0 só. Deu para entender? Mas enfim, eu mando a foto no grupo. Pede lá no grupo que eu mando a foto. Então, gente, é isso. Se ninguém for perguntar mais nada, acho que acabou, né? Tem 13 minutos. Queria agradecer a todo mundo que veio, né? Então é isso. Não esqueçam de preencher o formulário, que vai estar no chat. Não sei se já mandaram no chat, mas vai estar no chat aqui do momento. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.